com o Senhor. Mandou. Levantou cedo, crioula. Bom dia. Beleza? Que tal essa paisagem aí atrás? É isso aí. Deus tem sido muito bom para conosco, nos dando uma semana de parece uma primavera, temperatura especial, tranquilo, estamos aí, mas o melhor da vida é viver um dia de cada vez. Então vamos viver esse dia, dá um clique aí para quem você gosta, admira e quer compartilhar coisas boas. Eu boto bastante coisa aí. Deus que é o Senhor, Deus que é o Senhor, o gestor da vida, o Senhor de nossas vidas, o dono de nossas vidas, o dono de tudo que existe, Ele coloca diante de nós tudo, a bênção, a maldição. Ah, mas eu não vou convidar, o que alguém vai pensar? As pessoas construíram pensamentos errados. Que coisa boa são novidades, não. Coisas boas têm existência eterna, tem conteúdo, tem proveito e tem durabilidade. Então aproveite, não se preocupe o que vão pensar. Deus não se preocupou. E ele até coloca diante de nós, olha o texto bem interessante que a Bíblia diz. Quando eu aprendi a respeitar o que a Bíblia diz, quando eu aprendi a valorizar o que a Bíblia diz, eu parei de ser medíocre, mesquinho, ignorante, eu parei de ser aquele hipócrita, porque a maioria das pessoas, ou a hipocrisia, ela é construída em cima sempre de uma falsidade, de querer ser que nem o outro. Então, e o pior, cada um julga os outros como é, e como não está de bem consigo, então quer criar a imagem do outro. Não, se eu convidar, não vai gostar. Eu sei do que ele gosta. Deus mesmo sabendo o que o ser humano gosta, o que o ser humano pensa. Deus diz lá em Jeremias, capítulo 29, se não me engano, versículo 11 a seguir, que diz assim, eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Os meus pensamentos para vós são pensamentos de bem, pensamentos de paz. Os meus pensamentos, diz o Senhor, é para dar a vocês um final feliz. E eu quero dizer que seja assim também a sua maneira de pensar. Tá? Não pense, não julgue, mas olhe da seguinte maneira, eu quero ajudar. Então ajude com o que faz bem para você. Se a palavra de Deus faz bem para você, nunca fique mesquinho, ou o que vão pensar se eu der uma Bíblia de presente, o que vão pensar se eu convidar para um culto, o que vão pensar se eu convidar para assistir uma live ou um culto online, o que vão pensar? Eu pergunto,
Você que tem esse comportamento para com o seu próximo, vire para o outro lado agora. O que os outros estão pensando se você vive pisando em ovos? Não é natural. Come feijão e quer botar churrasco. Esse é o tipo de vida de hipócrita. É querer sempre mostrar algo mais do que... Não, se você quiser conquistar seu crédito, mostre sua vida sem máscara. Sem máscara. Porque essa máscara aí é um treinamento ideológico de dominação, não é um PI, não é algo de proteção, é um treinamento ideológico. Quem está infectado, use. Se entrar num ambiente infectado, use. Mas se estiver entre os sãos, tire a máscara do seu coração e seja natural. Deixa eu contar uma experiência, mas deixa eu dar mais o meu bom dia aí que chegou agora aí, tá? Bem-vindo, obrigado pela sua presença, obrigado por me aceitar dentro do seu lar, obrigado por você como é que se diz, me dar um espaço para falar com você através do seu celular também, ou do seu aparelho em casa. Muito obrigado, reconheço que tem que ter coragem para aguentar um cara assim que nem eu, mas a vida, os desafios da vida, só consegue transformar em sucesso os desafios da vida quem encara a realidade. Tá? Quem procura o bom e o bem, não importa de onde vem. Tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe você. Então, encaremos a vida dessa maneira. Tá? Uma coisa interessante, sabe por que eu sou assim? Que eu brinco, mas eu procuro não quebrar princípios, né? Deus me permitiu, perdi até o tempo, mas eu sei qual é o ano. No ano de 1982, eu já era pregador, não por opção, mas por as pessoas verem que eu tinha sempre uma palavra de Deus. Eu estando num culto, quem dirigia o culto, ou quem pregava, via que eu tinha algo de Deus e me dava oportunidade sem me conhecer. Mas eu tinha um probleminha que nem o seu, ou pior que o seu. Quando eu via que entrava uma pessoa melhor vestida, ou eu conhecia uma pessoa de posição na sociedade, eu achava que ser um político, ser um advogado, ser uma pessoa da elite era uma pessoa divina. Divina é toda a alma do ser humano, porque ela é eterna. Mas personalidade por curso ou por posição na sociedade, E sabe qual era o meu erro? Qual era o meu problema? Sabe qual era a minha mediocridade naquela época? Sabe qual era a minha hipocrisia naquela época? Que eu pregando às vezes, via que entrava uma pessoa de um nível melhor que eu ia mudar a linguagem para agradar. Meu Senhor, depois que eu convivi com eles e vi que o nível moral, o nível de padrão de justiça, o nível de lealdade, o nível de credibilidade, o nível de respeito à vida, perdia para mim e perde para a maioria. Porque hoje pessoas ali, principalmente que se envolvem muito na política, o dinheiro vale mais que a vida. A posição ou o status de estar em socialites, parece que vale mais que a vida, vale mais que a família. Quando Deus permitiu que eu estivesse no meio deles um tempo para conhecê-los, por isso que depois, e a partir dali, a partir de 82, eu não mudo a minha linguagem de pregação, eu não mudo as minhas aplicações com respeito à verdade, não mudo não mudo, eu aprendi que ninguém é maior que ninguém, diante de Deus nós todos temos o mesmo valor, o que faz a diferença é o relacionamento com Deus,
O que faz a diferença de eu ser mais abençoado ou menos abençoado é a maneira que eu interajo com as verdades que eu aprendo de Deus. E toda a verdade, e justamente todo esse sistema com o ser humano é de nós sermos um sistema, igreja, corpo. Por isso que a palavra diz que a unidade no corpo fortalece o corpo. A unidade na igreja fortalece a igreja. A unidade da família fortalece a família. Mas observe, o que gera força? São as coisas positivas ou negativas? Pois é, muita gente se autodestrói, porque, em vez de escolher a bênção que Deus colocou diante, escolhem a maldição. Em vez de escolherem as melhores coisas, escolhem as piores. E Deus permite, Ele mesmo diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Cada um pelas escolhas que fez, está porque fez as escolhas e se dedicou ao que pegou, do que diante da vida as coisas se apresentaram. Então é dessa maneira que nós conseguimos sim. Então, meus queridos, eu brinco, mas digo muita verdade, né? Eu sei que é bom pipocar porque tem tanta gente, não é só você que está ao vivo aí, mas até o final do dia mais gente aí, e eu tenho a grata satisfação de, inclusive, eu até uma certa ocasião me propus, pois eu reconheço sim as minhas deficiências, a falta de uma linguagem com mais exatidão. Mas aí eu vou deixar de ser natural. Eu vou me tornar um intelectual, ou uma linguagem gramatical, que a pessoa tem que ir para o dicionário. O que o pastor quis dizer? Isso é o perigo. E muitos bons pregadores se desviaram ou perderam a unção quando procuraram em apenas impressionar com uma linguagem intelectual. Nós temos que ter uma linguagem que o menor entenda. O mais culto, o mais sábio, o mais experiente, o mais vivido, entende qualquer linguagem. Mas o novo, o fraco, o caído, o necessitado, o que está chegando, ele não entende coisas novas. Então vamos ser práticos, vamos ser abrangente, que a palavra se torne mais proveitosa, ou mais gente aproveite. É dessa maneira. Tenha sempre uma linguagem que todos entendam. E é dessa maneira. E Deus trabalhou comigo no ano de 1982, que eu não mudei mais linguagem. Não coloco um político num nível de respeito acima de uma autoridade imediata minha aí. Não. Ele é lá. E ainda de acordo com o que vai fazer lá. Porque tem muitos lá que não merecem mais nem o meu respeito. Porque foram lá com um propósito e depois de estarem lá mudaram o propósito. Enganaram o povo se fazendo de cristão e depois que chegaram lá se tornam anticristão. Então já vou começar a fazer a campanha política para esse ano. Cristão, repense. Não vote em esquerda, porque toda a esquerda está desembocando para um anticristianismo. O que é anticristianismo? É formar uma força única com o progressismo, que a roupa que usava até poucos dias chamava-se comunismo. Agora mudaram a roupa, agora é progressismo. Então muda o nome justamente botando um nome bonito, um nome técnico, um nome atualizado. Para quê? Para justamente enganar aqueles que não têm uma boa linguagem, um bom entendimento, que não estudaram a gramática, que nem tem dicionário, mas tem no celular acesso a isso, mas não foram ensinados a usar o celular para melhorar a cultura do bem.
uso o celular para o desempenho e desenvolvimento da cultura, como é que se diz, da aldeia. Desenvolve a cultura da aldeia. Estão tudo formados em grupos. Então qualquer besteira já posta e o grupo todo está sabendo. Qualquer fofoca posta e o grupo todo está sabendo. Quantas vezes você postou nos seus grupos essa live? Ou a live que você assiste? Ou os cultos online? Ou algumas palavras, alguns conceitos que eu às vezes falo na pregação e alguns inteligentes captam e botam lá. Você passa à frente, passa adiante, mas quando aparece coisa errada, coisa suja, mesmo piadas novas, porém, e hoje uma piada nova, para ela ser bem apreciada, ela tem que ser bastante suja. Isso então é material de consumo. Isto é produto de muita procura e de muita aceitação. Então, um dia abençoado a todos. Eu estou aqui para desopilar um pouco, pegar um ar fresco. E você está vendo aí, né? Eu tenho que usar de vez em quando o buçala aí quando entro numa repartição pública. Mas no meu lugar de ação e atuação, quem me protege é o Senhor. E eu prefiro cuidar melhor dos meus pulmões com ar puro e também com uma respiração livre, para não respirar o gás carbônico que o próprio pulmão já vai querendo expelir e a máscara segura para voltar. Isso ninguém diz, tá? Essa insanidade desse PI, ninguém quer dizer. Mas é isso aí que acontece sim, na maioria das vezes. É isso aí. Querem que as pessoas se fragilizam mais. E quanto mais uma pessoa se torna frágil, mais dominável ela é, mais fácil de ser dominada. Então vamos nos fortalecer no Senhor, que eu tenho certeza que estando com o Senhor, seremos melhores, teremos melhores resultados, o nosso dia termina melhor e a nossa semana a gente consegue ver que gradativamente tem melhorado. Não é que tem melhorado, assim, não, é que estamos nos acordando para um novo normal. E o novo normal, ainda falava ontem à noite, aproveite o tempo para um relacionamento pessoal com Deus. Tire mais tempo para pensar, para meditar, para entender, para aprender a palavra. A palavra não vai mudar. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra não vai mudar. E isso é certíssimo. E quanto mais colocarmos em prática da palavra de Deus na nossa maneira de ser, estamos nos preparando. Então eu vejo que quem está assíduo, participando, se alimentando da palavra, já está tendo uma melhora. Mas quem agora, por medidas disso ou daquilo, está agora apenas cumprindo quarentena. Sabe quantas quarentenas nós já estamos? 11ª. Eu creio que a semana que vem a 12ª. E aí? E não vai ficar nisso aí não. Vai longe, e muito longe. Se lembra o ano passado, por essa época aí, período do inverno, os hospitais não tinham mais lugar e ninguém culpou ninguém. Ninguém culpou ninguém. E agora, porque encontraram um coronga criaram uma ideologia para dar sustentabilidade a ele, agora é o Covid.
É o Covid, é o bandido, é o assassino, é ele a autoridade maior, é ele a força maior, é ele o mal de todos, ou o perigo para todos, é ele é maior que a economia. Que Deus tenha misericórdia, que caia essa cegueira espiritual. Minha oração é que enfraqueça esse espírito. Mas como que vai enfraquecer se você que crê em Deus tem ele como o maior demônio, o maior diabo, o maior inimigo? Quero dizer para todos aqui, você estando em Deus, não tem nada maior que você e Deus. Você estando em unidade, em comunhão, em obediência a Deus, não tem nada maior do que sua fé, que possa romper a sua fé. Falava ontem à noite, o diabo não mata quem está bem com Deus. O diabo mata pessoas que estão na encruzilhada da vida, que vivem num vale de indecisão. Não sei se sirvo a Deus ou não, não sei se levo mais a sério a minha vida com Deus ou não, não sei se eu me dedico em botar a palavra de Deus em prática ou não. Então o diabo vê que tem uma pessoa aí em cima do muro querendo descer para o lado de Deus. Então essas pessoas, o diabo então amedronta, e para essas pessoas ele é perigoso sim. Porque quem é de Deus para viver. E é de Deus para morrer. É de Deus para o que a vida oferecer. E esses que estão nas mãos de Deus, o diabo não toca. Jesus mesmo disse, das minhas mãos ninguém as arrebata. E mais, com a morte de Jesus, nesse período dos 3 dias, entre ele ter morrido na cruz e a sua ressurreição, diz a palavra de Deus, Jesus desceu às partes mais profundas da terra, lá onde estava o salão de festa do chifrudo, festejando com a demoniada toda que tinha matado o Filho de Deus. E lá entra o Filho de Deus, passos firmes, e tira das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, e levou consigo o cativeiro, subiu ressurreto. Então o diabo não tem o poder sobre a morte. Mas aqueles que são dele, que estão fazendo a vontade dele, que voluntariamente escolheram ele como modelo, e as coisas deles como entretenimento, o que vai acontecer? O diabo não tem poder sobre a morte dos filhos de Deus. Mas o que é dele, ele faz o que ele quer. Quem serve a ele, o diabo faz o que ele quer. Mas quem serve a Deus, o diabo não faz o que quer. Por que esse pastor é tão duro e tão confrontador? Porque não tem nada nesse mundo que tenha um valor que dê para trocar pela salvação. Ser salvo e ser filho de Deus não tem preço. Não tem preço que pague. Eu sou salvo e você que é salvo por Cristo Jesus, sua vida tem valor. Não deixe o diabo destruir o valor da sua vida. E sabe qual é o valor da minha vida, da sua vida? É o que nós temos de obediência a Deus. É o que nós temos de prática das instruções que Ele nos dá para nós sermos solução ou sermos parte do seu governo aqui na terra. Eu provoco as pessoas a pensar. Pense bem nisso.
Adianta se cuidar do coronga e estar fugindo de Deus? Adianta, eu lhe pergunto? Pare de ser infantil, pare de ser boi de boiada, pare de estar seguindo a tropa, pare de seguir o modelo do mundo. O mundo jaz no maligno. Amém? É forte, mas remédio forte cura. Amém? Remédio forte cura. Alimente-se de Deus e seja forte contra o diabo. Siga as instruções de Deus para não seguir as do diabo. Sem instrução e sem tarefa e sem ocupação, ninguém fica. E eu pergunto, as suas ocupações mentais, as suas reações emocionais são provocadas pelo quê? Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, olha o solzinho lá fora começou a dar sinal e eu quero tomar ele como vitamina. Deus te abençoe, até amanhã, nesse horário. Vamos ver como é que vai estar a temperatura, o clima, mas eu estarei aí, e a palavra de Deus que é viva, eficaz e permanente, também estaremos saboreando ela. Deus o abençoe, um dia abençoado a todos. Amém.